Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Boaventura. Ele foi bispo e doutor da igreja, viveu com muita simplicidade, tinha uma vida contemplativa, que nós possamos seguir seu exemplo, os seus dons, coloquemos o meu e o seu dom a serviço de Deus. Estamos felizes hoje juntos para fazermos esse apostolado da leitura da Palavra de Deus, rezar a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, para estar embaixo, amém, sua oração, eu quero rezar com você. Vai ler a palavra, peça a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao teu louvor e ao teu serviço. Rezaremos hoje em Gênesis, no capítulo 49, versículo de 29 a 32, capítulo 50, versículo de 15 a 26. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: eu vou juntar-me a meu povo, sepultar-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta de Abraão, que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher, Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: não acontecerá que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que fizemos a ele? E mandaram dizer-lhe: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos essas palavras. Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos seus servos. Ele respondeu: não tenhas medo, sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhe com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer, Deus vos visitará e vós os fará subir este país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de ter-os feito jurar e de ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 104, 105. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo,
ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre o telhado. Não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Se não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Essa semana toda que passou, nós lemos Mateus no capítulo 10. Jesus enviou os apóstolos, depois Jesus deu algumas recomendações, como é que a gente devia viver. Falou também que os que o seguem serão odiados até mesmo pelos próprios familiares. Nós vemos aqui, até aqui, que a meta de Deus não é mandar a gente fazer coisas para Ele. Não, calma. Eu sei que você gosta de trabalhar, de ajudar na igreja, de participar dos encontros, de viver uma vida nas pastorais de movimento. Calma. O objetivo final de Deus é fazer a experiência. Vai para a missa todo domingo. Olha só. Ô diabo, e qual é o objetivo final de Deus? Você falou aí, as coisas não entendi não. Deus, Ele não chamou outras pessoas, chamou você. Porque a gente fica no caminho para lançar o amor. Não é para receber ódio, não. Mas muitas vezes nós lançamos o amor e recebemos ódio do diabo. É verdade. Está lembrado? Jesus, ele amou Judas Iscariotes. E ele não traiu Jesus? E aí? Ó, meu irmão, minha irmã, Jesus sentiu muitas dores, tanto no espírito como na carne. E eu e você, nós queremos ser parecidos com quem? Com Ele. Deus quer que nos pareçamos com Jesus. É este o entendimento. É isso que dá a mim e a você a satisfação de parar um pouquinho para escutar a palavra de Deus. Viver como o Mestre viveu. Eu não posso ser mais do que Jesus. Que honra para mim viver o que ele viveu. Jesus veio, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos ser como ele foi. Isso basta. Essa palavra que nós escutamos hoje só faz sentido para quem é discípulo. Quem não é discípulo diz assim, aquele diácono fala muito, ixi, é muita besteira, falta muito no campo teológico, falta muito no campo filosófico. Não ligue para isso não. Eu estou aqui, você também, nós deixamos para ser amigo de Jesus. Eu pergunto, e você está se sentindo moldado por Jesus? Está renunciando tudo ao seu derredor para estar com Jesus? Pronto. Se está fazendo assim, esse é o caminho. E começa tudo indo lá e na missa. Olha só para a gente recordar, entrar num contexto.
Pedro, quando se encontrou com Jesus, ele tinha quantos barcos? 1 ou 2 barcos, né? Isso é por aí assim. E por que quando ele se encontrou com Jesus, ele ganhou mais 12 barcos? Foi assim? Oxente, claro que não, menino. Não é assim não. Não é ganhar, vou ganhar um casamento. Vou comprar um carro. Estou com Jesus, vou comprar uma casa. Vou comprar um elevador, vou comprar um caminhão. Não, pessoal. Para ser discípulo, basta ser como mestre. Veja hoje, Gênesis no capítulo 49, que fala da história de José. Houve uma destruição quando José foi entregue para ser vendido como escravo, e houve uma reconstrução no final da sua família. É a luta entre o bem e o mal. É a luta entre a bênção e a salvação. Hoje Jacó lhe pede para ser sepultado onde estão os seus pais. E quando Jacó morre, o que acontece, diácono? Os filhos ficam com medo, porque eles acham que José vai vingar, vai tirar a vida deles. E José disse que não se preocupe não. A aliança com Deus será mantida, teremos uma grande geração. Por isso o salmista hoje vai dizer, os humildes proclamam o Senhor, nosso Deus. E essa palavra que está em Mateus no capítulo 10, quando Jesus fala, o mestre tem que ser, o discípulo basta ser como o mestre, né? E o servo, ele tem que ser como o seu Senhor. E por que, diácono? Para ser moldados e santificados como Jesus. Se me insultarem, falar, esse cara está falando besteira, falar de coisa que você fique machucado, magoado, mentire, né? Tenha medo não, meu irmão. Pois Jesus sofreu tudo isso. Lá na frente, você vê a resposta. Sabe esperar. A palavra de Deus é como uma semente. Você planta e depois ela vai brotando, germinando, se torna uma árvore frondosa. Temos que saber esperar a resposta do tempo. Jesus falou, o que eu vos digo na escuridão, digo à luz do dia. O que eu falo a você no pé do ouvido, falo você também no telhado. Oxe, diácono, não entendi de novo. Quando Jesus fala no pé do seu ouvido, só quem escuta é quem? Só você. Nas trevas do seu silêncio, não é? E só eu que escuto, então eu tenho que proclamar o que eu escutei para todo mundo ouvir. Olha, silenciar é rezar 1000 vezes. O silêncio, a meditação é muito importante. Aí está a importância da leitura bíblica orante. Rezar a palavra de Deus, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Se colocar dentro do texto, do contexto e explicar. É isso que eu faço todo dia. Eu leio 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes o texto. Li ontem. Aí eu organizo o texto direitinho. Coloco aqui uns pontos aqui para mim estar lembrando o que eu vou ter que falar. E depois eu monto a minha liturgia. Mas eu, antes de falar, eu já rezei. E escutei o que Deus gostaria. Está entendendo? Então, assim, esse vídeo hoje, que eu coloco no YouTube, para mim é uma declaração de amor a Jesus. É simples, claro que é simples. Mas é uma oportunidade que a gente dá a outras pessoas a ser simples também. Faz bem a muita gente. Quantas pessoas falam que faz bem? Então eu estou continuando fazendo, porque antes eu fazia só para mim. Mas agora não, Jesus fala no meu ouvido, eu subo no telhado e mando para você. Então não tenha medo não, de quem mata o corpo, mas não mata a sua alma. Jesus disse, você vale mais do que os pássaros. Você vale mais do que o fio da cabelo que cai da cabeça, que nós perdemos. Para isso, basta ser como o mestre, viver como o mestre viveu, sob os cuidados de Deus.
Viva sob os cuidados de Deus. Tudo no tempo de Deus, tudo no querer de Deus. E todos que se declararem a favor de Deus, ele será nosso advogado. E todos que se declararem contra Deus, ele não será nosso advogado. Assim, eu estou no caminho do discipulado quando eu vivo com quem? Com Jesus. A vida não só é para receber coisas. É bom ter coisa? Claro que é bom. Ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter casamento. Tudo é bom. Mas melhor mesmo é estar com Jesus. Pense nisso. Que você possa rezar esse momento e ver que a vida ela é passageira. Nós precisamos ser mais distribuidores da palavra de Deus. Precisamos ser mais caridosos, estar atentos ao clamor do Senhor, que Ele fala ao pé de nossos ouvidos todos os dias. Então, precisamos a Deus a graça de sermos parecidos com Jesus em atitudes, em gestos, em ações e em santidade. Amém. Que Deus sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.